Bom, muito boa tarde para quem veio aqui ao vivo participar dessa aula aberta. É sempre um grande prazer retomar esse projeto das aulas abertas, das palestras do Petwork. Muito bom dia, boa tarde, boa noite para quem está vendo gravado. Também é muito legal saber que com as ferramentas tecnológicas que a gente tem hoje, quem não pôde estar ao vivo vai poder ver também gravado. Fique à vontade para pôr comentários, escrever dúvidas. É sempre um prazer interagir a partir desse conteúdo. E hoje a gente vai falar de um tema que é central, inicial, importantíssimo, é um dos principais temas do caminho do Petro, e é uma coisa que a gente faz no começo, no meio, mais para frente, faz em camadas, esse negócio de tirar essa máscara. Mas o Petro tem uma coisa que eu considero muito diferente da psicoterapia tradicional, é que ele traz isso como foco. Dissolver a máscara, desde a palestra 14, o guia já vinha explicando textualmente, assim, claramente, o que é a máscara, quando ela se forma, por que que a gente usa, porque faz mal. Então, assim, o tema máscara é básico e essencial para todo o caminho. Então, é muito gostoso dessa aula. Então, hoje a gente vai falar desse tema na palestra 14, que é a máscara que esconde o nosso eu real. Eu sou Heitor Fagundes, sou helper de Pestre. E aí, para quem talvez esteja chegando no Pestre pela primeira vez, o que é o Pestre? O Pestre é um caminho de autoconhecimento, de origem espiritual, porque as palestras foram canalizadas por uma entidade que é chamada de guia entre março de 57 e janeiro de 79. Mas ela é um caminho que fala dos temas da vida humana. Por exemplo, a máscara que a gente cria lá na infância, por que que cria, o que que isso impacta nos relacionamentos, na vida, na felicidade. Então vai falar muito de temas da nossa realidade aqui humana. Todo o conteúdo do Petwork é organizado pela Petwork Foundation, nos Estados Unidos, que autoriza o Petwork Brasil a utilizar o material dentro de normas estabelecidas. E para fazer o trabalho do Petro, uma coisa que eu adoro é que tem uma simplicidade muito grande. Tem 5 ferramentas. Quanto mais você vai se alinhando com essas 5 ferramentas, mais o trabalho vai acontecendo assim. Então é a prece, a meditação, a leitura das palestras, que você pode pegar, ler, fazer um estudo pessoal, né? Depois, o estudo das palestras. Qual que é a diferença? No estudo, a gente faz em grupos de estudo ou em atendimentos individuais. E esse estudo, qual que é a diferença? Ah, por que que eu não pego, leio e tal? Porque quando a gente lê sozinho, o nosso ego, as nossas defesas entram e a gente, às vezes, se perde nelas e se confunde e vai numa direção que às vezes não é bem o que a palestra está querendo dizer. Então, nesse estudo, a gente tem alguém que já estudou um pouco mais para falar, opa, não, aqui tem essa compreensão, como é para você? E também no estudo em grupo, no individual, a gente consegue pegar exemplos da vida e aplicar a palestra de forma mais direta e mais completa. Porque tem 2 pessoas, ou 3, ou 4, olhando para aquela situação e trazendo a palestra ao mesmo tempo. Então, o estudo das palestras é uma ferramenta importante dentro do caminho do Petro. E um exercício que é chamado de revisão diária, que isso aí depois nos grupos de estudo ou nos atendimentos individuais a gente explica mais. Tudo bem? Então, para a gente começar, vamos usar as 2 primeiras ferramentas para começar essa aula. Eu ponho prece e meditação porque o guia diz numa palestra que a prece é o prelúdio da meditação. Então eu vou guiar dessa forma e a gente vai ficar aqui uns minutinhos entrando em contato com esse campo de conhecimento. Bom, eu vou convidar você, aonde você estiver, para fechar seus olhos, se sentar com os pés no chão, as palmas das mãos voltadas para cima, sobre as coxas, se permitindo receber as melhores energias dessa egrégora. Eu vou convidar a energia do guia do Pestur para esse momento, convido nesse momento. E eu vou ficar 1 minuto em silêncio para que você faça a sua prece pessoal por esse momento.
E perceba como você se sente nesse silêncio, nessa prece, neste campo de conhecimento do Péssico, na energia do Péssico. Vá observando se isso é agradável, desagradável, apenas reconhecendo a sua escolha de estar aqui nesse momento, nesta aula. E aí vamos entrando em contato com essa palestra 14 que o guia transmitiu há tanto tempo sobre a máscara. E vá visualizando esse guia transmitindo com muita amorosidade um conhecimento que pode tocar seu coração, explicar tantas dúvidas, tantas confusões. E esses trechos podem adentrar todo o seu corpo físico, seu corpo emocional, seu corpo mental, seu corpo espiritual. Uma breve, singela e muito amorosa explicação sobre a máscara, chegando até cada um de nós que nos dispusemos a estar aqui para ouvir, estudar e aprender. Vá se dando conta da escolha que você fez de estar aqui, veja como isso estava fazendo você se sentir. E nesse estado, vá se abrindo para as primeiras palavras do guia nessa palestra. Saudações em nome do Senhor. Abençoada é essa hora em que me é permitido falar-lhes, meus amigos. E nesse estado, vá verificando como você está para a gente começar essa aula. No seu tempo, vá abrindo os olhos. Muito bem. Espero que vocês estejam se sentindo bem. Faz um sinalzinho aí só para saber como vocês estão. Joia. Então, eu queria pedir para que alguém pudesse abrir o microfone e ler esse primeiro slide. Eu posso ler. Vai lá. Nossos corpos. Todos vocês sabem que o homem não tem apenas um corpo físico, mas também vários, assim chamados corpos sutis. Cada corpo sutil representa algo diferente. Os pensamentos do homem têm formas espirituais definidas, mas não são apenas os pensamentos que criam tais formas, mas também os sentimentos. Porque, na verdade, um sentimento não é mais do que um pensamento não pensado, um pensamento de que se tem consciência, de que não se tem consciência. Cada corpo sutil, assim como o corpo físico, tem uma assim chamada aura. A aura do corpo físico mostra a doença ou a saúde física, bem como todo e qualquer estado do ser físico, enquanto as reações emocionais, intelectuais ou espirituais se manifestam na aura do respectivo corpo sutil.
que do que você leu, Irana, mais te tocou, te chamou a atenção? O que que pulsa em você quando você lê esses trechos? É ter a consciência, né, e de que a gente não é só o corpo físico e de saber que tem um longo caminho a percorrer para que a gente vá entendendo todas as outras camadas. Hum, muito bom. E esse chamado é interessante, trazendo para o conteúdo do Petro, que o Petro vai incluir isso. Então, como é um caminho que inclui a espiritualidade, ainda que ele traga isso muito pé no chão, porque vai falar muito do corpo físico, fala da doença física, isso a gente trabalha as doenças emocionais, as distorções, o caminho do Petro vai incluir o corpo espiritual, o corpo mental, o corpo emocional, e vai cuidar de cada um deles. Então, vocês viram que na meditação eu trouxe um pouco dessa consciência, né? Uhum. Não sei se você, Irana, que leu, conseguiu perceber a hora que você vai trazendo essa energia e tomando consciência desses corpos, teve algo que te chamou a atenção? No meu caso, tem um sentimento, uma sensação que pega no meu plexo solar, e muitas vezes, quando eu estou estudando, lendo no grupo, enfim, falando, né, dessa coisa mais sutil, eu sinto mais pesado, sabe? Hum, Eu acho que é por onde eu sinto mais, principalmente as emoções não tão saudáveis, né? Então pega tá, bastante aqui. Mas para mim foi uma confirmação a leitura daquilo tudo que eu tenho estudado e no que eu acredito. ótimo. E aí é interessante, né, você falou, por exemplo, os sentimentos não saudáveis. Eu, pelo menos, gosto de usar os sentimentos distorcidos. Isso, Porque mesmo o nosso concordo, sentimento concordo. de eu inferior, que eles são mais incômodos, talvez, eles têm uma luz dentro deles que é um trabalho nosso achar, né? E às vezes Sim, é um caminho para a nossa saúde. sim, E aí concordo. você falando, eu também sinto de destacar aqui isso que o guia traz, que é um tema que eu acho que para discutir muito mais tempo, que é essa ideia de que o sentimento é um pensamento não pensado, que ele é tão rápido, tão profundo, a gente sente de repente, e ele põe isso como um pensamento não pensado. Então, isso é para a gente que está dando um panorama do Pessoa, que é o tipo de reflexão que o Pessoa vai trazer e que isso aqui dá para aprofundar bastante, trazendo as experiências pessoais de cada um. Muito bom, vamos em frente. O eu superior, quem que pode ler? Não sei se o Eduardo pode ou a Sandra. Posso ler. É, cada ser vivo tem seu eu superior ou a centelha divina. Esse é o mais refinado e radiante dos corpos sutis, com a mais alta frequência de vibração. Desde a queda dos anjos, o eu superior cercou-se em um processo lento e em estágios graduais de várias camadas de matéria mais densa que não chegam a ser o corpo físico, assim como o eu inferior começou a existir. O Assim, o eu objetivo inferior começou a existir. começou a existir, isso. O objetivo do desenvolvimento espiritual é eliminar o eu inferior, de modo que eu superior volta a ficar livre de todas as camadas que adquiriu. Tranquilo, fácil. O que que te chama a atenção, Zé Eduardo? O que eu percebo é que, assim, como a gente não tem ainda a consciência exata de onde vamos falar, nossa centelha realmente de forma se originou, né? A gente, por exemplo, nessa dimensão, eu acho que desde o momento da concepção, né, embriatória, não sei, algo, eu vou falar em cima do que a gente vai agregando na nossa consciência uma forma de vida, uma forma de reações aos estímulos que não, de fato não faz parte exatamente do nossa essência. A gente é muito mais além, porém a gente ainda é uma coisa que a gente ainda não descobriu, né? A gente deixa um pouco o instinto, vamos dizer, o primitivo, né? O eu inferior, tomar conta na maioria das vezes em cima desses estímulos. Bons ou maus, a gente às vezes
não é nós, centelha, mas é o corpo físico tomando atitude, às vezes, desastrosa, né? Enfim, por aí, né? Eu imagino. Isso. A sua fala me traz várias coisas interessantes para destacar. Então, o que ele está falando em geral é que está começando a introduzir o assunto de que nós temos uma centelha divina e nós temos o distorcido dela, que é o eu inferior. Isso. E você põe na sua fala assim, e na maioria das vezes a gente acaba agindo pelo eu inferior. Então a gente vai estudar um pouquinho mais sobre se é o eu inferior mesmo ou não é, mas o que eu queria chamar para essa maioria das vezes, porque às vezes, se a gente puser na balança, a gente atua na vida muito mais pelo eu superior, muito mais. Ah, As tá. coisas que a gente faz, as pessoas de quem a gente cuida, só que chama a atenção os nossos comportamentos mais distorcidos. Sim. Então, é isso que eu gosto de destacar. Porque, peraí, é tão mais assim que eu ajo no eu inferior? Então, o eu inferior, das duas, uma. Ou a gente não usa nele, ou normalmente a gente disfarça ele, que é o que a gente vai falar mais para frente. Aham. Mas tem muita coisa que a gente faz na vida no eu superior. Sabe as suas boas ideias, a sua capacidade de trabalho, o seu profissionalismo, o seu amor pelas pessoas que você ama, a sua capacidade de ser amado. Ou seja, tem muito eu superior já em quantidade Uhum. acontecendo. Isso às vezes a gente esquece. Então, Sim. o que ele está destacando é lembrem-se, temos todos uma centelha divina, todos temos um eu maior. E para quem gosta de ir para um lado um pouco mais espiritual, quando que nasceu isso? Então, tem a palestra da queda dos anjos, como ele colocou aqui, eu vou colocar também, que é: estávamos todos almas criadas por Deus, seguindo com Deus para a eternidade. Aí, em algum momento, Lúcifer decide e falou: não, eu vou usar o poder para mim, não vou mais obedecer a Deus, vou fazer o meu lugar. E nós todos, lá há muito, sei lá quantos anos, começamos a falar: eu vou também. E aí fomos o que é chamado de queda dos anjos. Nós caímos e estamos todos voltando para Deus. Então, desde a queda dos anjos, desde esse momento, surgiu o eu inferior, que é o uso do poder de Deus de forma distorcida. E isso ainda nos habita. Estamos aí trabalhando para resolvê-lo. Faz sentido? Fica mais claro? Faz sentido, sim. Muito bom. Vamos falar um pouquinho do eu inferior ou eu menor. Eu não sei se a Sandra pode falar ou se não eu mesmo leio. Sandra, você pode falar? Posso falar também. Deixa eu só Posso ver se falar. ela. Só para a gente trafegar Entendi. entre todos. Uhum. Deixa eu ver. Eu vou ativar o mudo para vocês, Eduardo. A Sandra não está podendo falar. Eu vou ler eu. Então, o eu inferior. O eu inferior consiste não apenas nas falhas comuns, nas fraquezas individuais que variam de pessoa para pessoa, mas também em ignorância e preguiça. Ele detesta se conquistar, ele detesta mudar e se conquistar. Tem uma vontade muito forte que nem sempre pode se manifestar externamente e quer impor a sua vontade sem pagar o devido preço. É muito orgulhoso e egoísta. Tem sempre muita vaidade pessoal. Estas características fazem parte do eu inferior, mas há muitas nuances, muitas possibilidades do eu inferior se expressar essas tendências gerais nele contidas. Então, ele fala do eu inferior como uma coisa, né? Existe o eu inferior. Nós temos, cada um de nós, tendências negativas. A nossa preguiça, a nossa ignorância, a nossa vontade muito forte de conseguir algo sem pagar o preço. Isso é assim, é típico de eu inferior. Fala assim: e se eu pudesse dar um jeito de conseguir tal benefício sem pagar o que tem que ser pago, é eu inferior puro. Então, assim, isso é para a gente ter características de como identificar o nosso eu inferior. Então, a gente identifica por estudo, ou às vezes identifica por comportamentos. Fala: meu Deus, eu estou procrastinando algo, estou na preguiça. Normalmente a gente tenta esconder isso, mas só de assumir, a gente já pode começar a trabalhar essa preguiça. Fala assim: não, de onde ela vem? O que eu estou escondendo?
Aí a gente começa, à medida que a gente se debruça sobre o nosso eu inferior, a gente consegue começar a trabalhá-lo. Mas para isso precisa de intenção, precisa falar assim, eu vou sair da minha zona de conforto e vou ter um tempinho para estudar meu eu inferior. E isso a gente faz bastante no Petro, de forma muito estruturada. Alguma dúvida, comentário? Não? Tá jóia. Então vamos voltar. Vamos ver se a Irana pode continuar lendo. Falta sim. Visão espiritual. Nós, do mundo espiritual, vemos o eu superior assim como vemos o eu inferior. Mas isso se aplica somente aos espíritos que conquistaram um certo grau de desenvolvimento. Nem todos os espíritos conseguem ver todos os corpos sutis de uma criatura. Mas um espírito que tenha conquistado um certo grau de desenvolvimento não apenas conseguirá interpretar o eu inferior, mas também não se deixará enganar por ele, vendo o eu superior em todo o seu esplendor. Porque a matéria densa não representa um obstáculo para nossos olhos e percepção. O que te chama atenção, Irana? Eu estou aqui pensando, que eu acho que a gente oscila, né? Eu fiquei muito feliz de ouvir você falando do eu superior, porque na minha concepção é algo mais inatingível, né? Não é uma graduação que você vai alcançando, né? Eu acho assim, poucas vezes eu imaginava que eu estava acessando o meu eu superior. E te ouvindo, felizmente, eu percebi que não, né? Ele pulou lá e levantou a mão. Eu inferior. Eu tô aqui, eu tô aqui. Então, isso foi uma coisa boa, assim, dessa visão que você passou, né? E como a gente oscila entre eles, né? Então, assim, em que momentos o eu inferior aparece, de que formas, e em todos nós, e em algumas pessoas, mais um do que o outro, né? É presente. Por isso mesmo dele falando que tem espíritos que não são ignorantes nesse sentido, né? Então, Uhum. assim, os encarnados também, que não fazem nem ideia de que Uhum, que isso existe essa existe. concepção, né? Então, Exato. essa foi meu entendimento. Bem legal você trazer para o mundo encarnado, né? Porque esse trecho é bem dos desencarnados. Mas se Uhum. a gente treina um pouco a nossa sensibilidade, a gente percebe que muita gente não faz ideia de que isso existe, muito menos que isso atua na vida. Sem Então, dúvida. é muito legal você ver, tem pessoas realmente que não conseguem, assim como tem seres humanos que treinam. E Uhum. treinam como no Petro? Eu vou olhar para o meu eu inferior, para o meu eu superior, para a minha máscara, e quanto mais eu identifico isso em mim, fica mais fácil eu identificar no outro. Porque o que que é o mais comum? É dizer, ah, aquele está no eu inferior. Ah, o outro lá está na máscara. A gente Uhum. apontar para o outro. Sem dúvida. Normalmente isso é uma defesa nossa. Agora, quando a gente acessa o nosso eu inferior e fala, nossa, tem um egoísmo aqui que eu não imaginava que eu tinha. E a gente assume. Quando a gente vê o outro sendo egoísta, a gente reconhece, mas não aponta. Porque a gente já viu em nós. E o Uhum. outro passa a ser um igual, não passa a ser um diferente. Ele é egoísta e eu não. Nós temos o nosso egoísmo, mas isso não é tudo que somos, porque se eu já achei em mim, eu já vi que não é tudo que eu sou. Então isso muda a visão da nossa capacidade, inclusive a nossa coragem de olhar para o eu superior, o eu inferior e a máscara. Faz sentido? Sim, total. Legal. Aí, só para não deixar o lado espiritual de fora, eu gosto desse slide porque muitas vezes a pessoa tem medo e acha assim, não, eu, sei lá, estou fazendo um trabalho de mediunidade, incorporou lá um espírito no médium, ele sabe tudo de mim. Então não é assim, depende. Porque não é só porque alguém está incorporado que está com um espírito de alta evolução com a pessoa. Então, às vezes, tem gente que olha para o lado espiritual e fala, ah, ele está sabendo tudo que eu estou pensando. Às vezes não, pode ser um espírito mais denso, menos evoluído, que não vai ver tudo. Agora, um espírito muito evoluído, ele também não vai se deixar pelas suas artimanhas, de querer fazer algum tipo de barganho, alguma coisa assim. Por quê? Porque ele vê tudo, ele vê a sua luz e vê a sua sombra, e vê a sua máscara. Então, para espíritos muito evoluídos, a conversa é outra, é uma conversa de muita verdade. Então, esse
para quem gosta depois de falar sobre mediunidade, o Petro tem palestras específicas disso. É outro debate também muito interessante, mas só para lembrar que ele inclui essas realidades no estudo do ser humano. Tudo bem? Vamos em frente. E aí, finalmente, a máscara. Zé Eduardo, você pode ler? A gente não está te ouvindo, não sei se você está no mundo. Ah, é Aí. verdade. Vamos lá, agora foi. Isso me leva a mencionar outra camada que, infelizmente, ainda não é suficientemente conhecida entre os seres humanos em todo o seu significado. Ela é o que eu poderia denominar de máscara. A máscara é criada quando uma pessoa reconhece que pode entrar em conflito com o seu ambiente, se ceder aos desejos do seu eu inferior. O subconsciente sente que é necessário apresentar uma imagem diferente do eu a fim de evitar certas dificuldades, situações desagradáveis ou desvantagens de todos os tipos. Dessa forma, essa outra camada do eu é criada que não tem nenhuma relação com a realidade, seja com a realidade do eu superior ou com a realidade temporária do meu eu inferior. O que isso te traz, Zé? É quando você se incomoda, por exemplo, com reação, por exemplo, numa determinada situação ou determinada ato que você faz ou você diz e você percebe uma reação contrária, digamos assim, o grupo ou a outra pessoa ela não esboça que gostou, né? Por exemplo, você foi rejeitado, Uhum. é um incômodo, né? Então, mas isso hoje está bem complicado, porque o pessoal está se incomodando com coisinhas que no passado, nossa, você não sabe, não, mas nem você pode piscar o olho, né? Então, você percebe um certo incômodo em você por causa dessa realidade que você vê no mundo? Ah, tá bastante acontecendo. Então, e você tem o hábito de dizer isso para o mundo ou você normalmente guarda isso para você? Você está Ultimamente, incomodado? então, eu sempre guardei muita coisa e conforme eu te falei, hoje eu estou notando assim que qualquer coisa as pessoas têm muita crítica, elas não conseguem lidar com o meio termo. Ela não precisa também 100% gostar, mas também não. E quando ela não gosta, assim, ela anula 100% aquilo, né, teu. Então, Uhum. assim, existe alguns grupos, alguns locais onde eu vou, a trabalho ou não, que simplesmente eu tomei a decisão assim, se a pessoa fizer um elogio, tudo bem, mas se detonar, eu acabo segurando porque eu sei que não vai entrar numa discussão que não vai chegar a lugar nenhum e vai me estressar o resto do meu dia, né? Pronto. Então, essa decisão de falar assim, não, não vou falar nada, não vou, vou me proteger disso, é a máscara. Porque você Ah, tá. sabe que se você fosse soltar tudo que você está pensando daquela pessoa, se você soltasse seu eu inferior ali naquele momento, não ia ser bom para você. Claro Sim. que um ou outro podia, mas você está se protegendo. Então, essa proteção é a criação da máscara, percebe? E a gente É, não dá nome para ela. isso é bom porque eu achava que tipo, a máscara seria algo que a gente se esconderia atrás dela. Como que eu posso te dizer? Por exemplo, assim, a máscara seria algo que eu crio, eu me escondendo atrás disso para eu não mostrar como que eu posso dizer? O que de fato eu penso sobre aquilo, ser Isso. Mas é é isso isso? mesmo. Ah, é isso mesmo? Ah, tá, tá. Porque quando você cai fora, fala assim, não vou mais naquele ambiente, etc., você está se retirando, é um tipo de máscara. Você está se defendendo daquele ambiente, porque aquele ambiente está te fazendo mal. Sim. Então,
percebe que você... E muitas vezes você pode perder oportunidades por estar na máscara. Você pode... Sim, E a sim, máscara é muito prejudicial. Então, o que que ele está dizendo aqui? Que a gente cria a máscara para tentar segurar o nosso eu inferior. sim, Porque muitas vezes na infância a gente não tinha esse controle, a gente botou o nosso eu inferior do jeito que estava. E a sim. resposta do mundo foi não, a gente vai falar um pouquinho mais. E aí a gente criou a máscara para ocultar o nosso eu inferior. Eu vou mostrar isso num diagrama que vai ficar mais fácil de entender. Ah, legal. Olha só, nós temos dentro de nós o eu maior, aqui fora está o mundo. Então nós temos o nosso eu maior. O nosso eu maior a gente coloca no mundo. Tem uma correçãozinha que às vezes a gente mascara até o nosso eu maior. Tem por vergonha, por medo de inveja, etc. Mas normalmente o eu maior é mais fácil da gente botar no mundo. A gente tem o nosso eu menor, que é o que ele está falando aqui. Distorções do eu maior, nossa inveja, medo, orgulho, obstinação, etc. Isso, nossa raiva, nosso ódio desse ambiente aí que o Zé comentou, ai que ódio que tá todo mundo crica agora, não pode falar mais nada, que eu odeio esse lugar. Então isso tudo, se botasse para fora, ia ser muito prejudicial. Então a gente cria uma máscara. Essa máscara, a gente é uma falsa solução para esconder o eu menor e a gente tenta mostrar para o mundo um eu idealizado. Não, eu não me incomodo com isso, eu estou bem. Esse é um lado mais da retirada. São três comportamentos da máscara. A pessoa que se retira. Tem pessoas que usam a agressividade como máscara. Então, tem muita gente que confunde eu inferior com máscara da agressividade. Porque o agressivo, ele grita, ele nossa, esse cara tá botando o eu inferior para fora. Não. Normalmente essa pessoa tá vulnerável, tá com medo. Esse é o eu inferior e usa a agressividade para esconder o medo. Então, a agressividade às vezes é máscara, raiva, ódio às vezes é eu inferior. Daí tem que treinar um pouquinho para olhar. Mas de qualquer forma, é um eu idealizado. E também tem a submissão mais comum das mulheres usarem, mas tem homens que usam também, que é eu estou incomodado com essa pessoa está falando, mas eu vou dizer que sim, vou me submeter para depois tentar conseguir de algum jeito o que eu quero. Mas você não revela para o outro o que você está sentindo com aquele pedido do outro. Então, não revela para o outro, não é nenhum problema, não revela para si. E isso é o que a gente faz no Petro. O que que a gente faz? A gente tem um trabalho de dissolvendo essa máscara para nós mesmos. Porque o primeiro medo que dá, você, quer dizer que agora eu vou botar meu eu inferior para todo mundo? Não. A gente vai começar a estudar o eu inferior para nós. Então, isso que a gente faz. Onde que estava o meu eu inferior? Ah, meu inferior era esse. Como que eu posso lidar com ele, etc. E à medida que a gente vai fazendo isso, o nosso eu maior vai crescendo. Porque a gente aceita, por exemplo, que em tal situação eu fico com medo. Se eu olho para isso, essa situação acontece 2, 3, 4 vezes. Se eu estou com essa consciência, meu medo vai diminuindo, minha coragem, minha alegria, meu amor vai aumentando naturalmente. E aí o nosso eu maior cresce. Ficou mais claro? Então, Irani, você pode continuar? Irana, desculpa. Ok. Um novo olhar. Será mais fácil para você se encarar dessa maneira. Se perceber que sob as camadas do seu eu inferior vive o seu eu superior, que você deve terminar por atingir. E para atingi-lo, você precisa encarar primeiro o seu eu inferior. E para encarar o eu inferior, você precisa a todo custo destruir a máscara. É importante para todos vocês tentar treinar seu olho interior para verem a si mesmos e a outros seres humanos a partir desse ponto de vista. Quanto mais espiritualmente despertos vocês se tornarem, mais fácil será perceber a si mesmos e aos outros dessa perspectiva. O que que isso te traz, Irana, como possibilidade para a vida? Enquanto você falava da máscara, eu estava pensando, né, que o quanto a gente tem necessidade nesse plano e no nosso nível de desenvolvimento de usar máscaras, Uhum. mas que seja para fora e não para dentro, para começar, né?
o movimento de transformação, ou seja, o que eu acho que o Pathwork propõe é isso, é de você olhar para suas sombras, encarar, né, ficar de frente para elas, para entendê-las, né? E à medida que você vai entendendo, vai diluindo. Você vai começando a entender que ela não precisa tomar você por todo, né? Então, eu acho que esse é o caminho, é a gente entender que nós não somos diferentes dos demais, todo mundo tem, e a Uhum. diferença de quem olha para dentro com esse olhar interior é reconhecer as suas deficiências, suas sombras, suas máscaras, né? Os seus pontos de melhoria. E aí a gente trabalhar em cima deles. Muito bom. É esse olhar mesmo. Eu adorei que você falou assim, para começar. É, para começar, porque tem um longo Porque caminho, né? É, para começar é isso mesmo, mas não, esse negócio, vivemos num mundo onde é necessário usar a máscara, só vale para quem tem, segundo o Petro, para quem tem menos de 25 anos. Eu vou dizer por quê. Porque na infância, até você ser um adulto pleno, responsável por si mesmo, que, segundo o Petro, isso leva até em torno dos 25. Mas vamos pegar infância e adolescência. Aí você é obrigado a usar a máscara, porque você não é autônomo, você não cuida de si. E esse período é onde nasce a máscara e a máscara faz sentido. As nossas crianças, eu, você, todo mundo quando criança, fez muito bem em usar a máscara. Precisava, porque não ia conseguir explicar uma criança de 5 anos, estou me sentindo rejeitada por você, minha mãe. Não ia dar. Não tinha cognição para isso. Então, criou-se a máscara. Continuar usando a máscara quando adulto é extremamente prejudicial para todas as relações. Então, o que a gente precisa fazer? A todo custo destruir a máscara, mas não de uma hora para outra, assim. Ir começando consigo mesmo, e aí o que você vai vendo é que a sua relação com o mundo começa a mudar. Uhum. Coisas que ativavam seu eu inferior e que você levava para a máscara, você fala, não, ativou meu inferior, deixa eu olhar para isso já com você mesmo. E aí você trabalha isso, às vezes você não fala nada, mas não se ausenta, você está ali observando, então você nem vai para a máscara e nem atua no eu inferior. E isso transforma a vida, porque você começa a ser cada vez mais real no dia a dia, na vida. Então, eu falei que ia falar, onde que a gente mais está, né? No eu superior, no inferior, na máscara. A maior parte do tempo a gente está na máscara, porque a gente aprendeu assim. É automático já. A gente aprendeu, imagina, 20, 30 anos vivendo na máscara porque precisava. Aí depois ninguém explicou que podia abandonar essa máscara. Então a gente está aí, 40, 50 anos. Então esse é o nosso automático. Com esse trabalho, a gente começa a perceber, não, peraí, tem momentos que eu estou no meu eu superior, tem momentos que eu estou no eu inferior, tem coisas que eu já estou criando bem, eu tenho boas ideias. Aí a gente começa a tomar consciência da nossa realidade. E aí o mundo vai mudando, porque a gente treina o nosso olho, é o que ele está falando aqui. Então, só para chamar a atenção de que o caminho do Pessoa é esse. Vamos destruir a máscara, olhar o eu inferior para aumentar o eu superior. E dá para fazer em qualquer idade, quanto mais cedo começar, melhor. Faz sentido? Faz sentido. Eu só acho que Viu? ele é um caminho que, com espirais, né? A Claro. gente vai e volta, Vai. porque a gente é convidado, entre aspas, né, a entrar na máscara, né, no mundo em que a gente vive. Então, quanto mais você tem consciência, menos, às vezes você entra sabendo que está entrando, e outras vezes Tá. você consegue não entrar. Mas é uma espiral, né? A gente, Isso, a é gente como você lida com falou. máscaras a maior parte do tempo de todo mundo, né? Isso, e esses são convites, a máscara, o ouvido da máscara. Mas eu gosto sempre de trazer essa convicção e essa esperança de que você dá um passinho, a transformação é gigante. Sim, sem dúvida. E aí anima para dar mais um passinho, mas o caminho é infinito. Uhum. Aí, dicas para os terapeutas. Pode ler, eu vou pedir para a Irana ler, Zé, daí eu troco que ela é terapeuta, então eu já Já vai me aproveito. servir aqui. Isso. Se os psicólogos, psicanalistas e psiquiatras humanos começassem a ver seus pacientes deste ponto de vista, obteriam muito mais resultados,
teriam sucesso em campos onde ainda são mal sucedidos. Concordo em gênero, número e grau. Quando eles estiverem maduros e audazes o suficiente para incluir a realidade espiritual em seu pensamento, descobrirão tudo isso e comprovarão a verdade por meio do seu sucesso com seus pacientes. O mero conhecimento dessas três partes da personalidade humana fará uma tremenda diferença nos resultados que obterão, porque eles determinarão com relativa facilidade e após alguma prática e estudo com que parte do eu estão lidando em certas fases. O que que você sente ao ler isso? Não, eu concordo de que a, a camada espiritual obrigatoriamente tem que fazer parte do trabalho psíquico, psicoterapêutico. Eu iria até além disso, acho que dos médicos também, enfim, de várias profissões, né? Infelizmente ainda não é assim, mas a gente caminha para isso. E o que eu incluo aqui, Heitor, é o seguinte: é, é uma luta diária e constante, porque você, enquanto terapeuta, lida com a máscara sua e do outro. Uhum. Então, é um grande desafio, né? Por isso que eu Uhum. falei dos convites que a gente recebe. Então, você pode até identificar, mas em alguns momentos você vai estar espelhando a sua nele. Então, é um trabalho bastante desafiador. É, mas você vê que você traz essa luta, o desafio, e já o guia fala assim, porque determinarão com relativa facilidade, É, após alguma prática e estudo, com que parte do eu estou lidando. Então, é, existe uma certa diferença de quem nunca encarnou, tá falando lá de com cima. certeza. Não, é só uma relativa facilidade. Mas eu É. posso dizer que eu vou tender assim, com viés, mas eu vou tender a concordar com o guia, porque parece uma coisa do outro mundo. Mas depois que você faz isso uma vez, duas vezes, três vezes, com ferramenta, né, com ajuda, porque no começo é difícil mesmo, você vê que é muito mais fácil do que essa ideia que a gente tem da dificuldade que é. Quando você pega uma revisão diária, que é um exercício que a gente usa, que a gente começa a treinar isso, meu, é coisa assim, é muito rápido quando você realmente é orientado como fazer isso. Então, hoje, muito eu acho que dessa ideia de que é difícil vem porque pouca gente usa o Patchwork na veia, assim, né? Com as 5 ferramentas, mas usou, meu, é muito rápido e é realmente uma relativa facilidade. E Que uma bom, outra quem sabe palavra daqui para frente, em algum momento eu vou falar para você, olha, agora eu acho relativamente tá fácil, mais porque eu fácil. ainda não acho. Não, não tem jeito, É um precisa caminho, né, passar. Heitor? É um Não, caminho. tem que ter alguma prática e estudo, porque assim, o eu inferior não quer pagar preço nenhum. Ele fala assim: ah, isso aí se fosse fácil eu fazia já, conseguia já. Não, tem o preço a pagar, não Sim. tem jeito. Mais uma outra coisa que eu queria chamar a atenção, que é essa palavra que ele usa, audazes. Porque para você incluir essa realidade espiritual, essa visão desses três corpos, precisa de uma certa audácia. Sim, Então, o concordo. Petro também traz um pouco isso, convocando aí a Uhum. um movimento nessa área. Vamos, ó, você falou dos médicos? Eu vou pedir para o Zé Eduardo ler, então. Vamos lá, então. Deixa eu só tirar só. Novas abordagens. Pode haver médicos que têm uma boa intuição e contêm uma boa orientação muito sólida e boa, o que faz com que o médico consiga demolir a máscara do paciente, que agora se encontra frente a frente com seu eu inferior. O paciente pode ficar tão arrasado com essa experiência que entra em total colapso. Ele pode desistir de ser ajudado ou o problema pode ter consequências ainda mais graves. Por outro lado, se essa pessoa tivesse sido dito o que eu do que estou lhe dizendo aqui, o que a prepararia com relação ao que esperar? Muita atribulação e frequentemente até muita tragédia poderia ter evitada. O que que te traz, José, esse trecho? Hum, Complexo. é, eu bom, se há médicos que têm boa intuição, eu tô para conhecer, porque ultimamente eles não andam nem olhando para tua cara
Eu acho que seria assim, eu acho que é um médico já eu vejo esse médico bem evoluído, onde ele consegue ver que tem coisas que são matérias, são uma doença física do corpo, mas eu vejo que ele já tem uma certa evolução mais para o âmbito espiritual, que ele consegue, acho que, abordar de uma forma porque assim, os médicos dizem assim, eu faço eu faço exemplo do meu pai, por exemplo, que está passando por uma quimioterapia. Parece que eles assim, eles mais amedrontam o paciente do que tranquilizam. Eles Uhum. tornam aquilo lá mais pesado ao ouvido do paciente, sendo que o paciente, na verdade, gostaria de estar ouvindo ao contrário. Eu acho que seria isso, a nova abordagem, ele acho que, sabe, ele ter uma outra visão, mais trazendo mais tranquilidade, ajudando o paciente a ficar mais aberto a receber, né, ajuda, né? Não sei. Esse seu exemplo é ótimo, que é assim, é como o médico que desperta o medo da pessoa. Medo é o inferior, né? Sim, sim. Então, talvez nem tanta orientação muito sólida, mas talvez médicos muito gabaritados, pessoas. Não, olha, traz de uma forma, você está com muito medo, e joga o paciente de cara com o inferior. Então, o que o guia está falando é que essa abordagem, sem você preparar o paciente, pode colocar o paciente em colapso. Então, isso é um alerta para médicos, para terapeutas, etc., que gostaram, falam, ai meu Deus, vou arrancar a máscara de todos os meus pacientes já. É hoje, amanhã, tá todo mundo desmascarado aí. Ele fala, não, é, fazer isso de forma inadvertida pode piorar o problema, né? Pode ter consequências graves. O que a gente faz no grupo de estudos tem exercícios específicos para ir trazendo no dia a dia a consciência, olha, aqui eu estava na máscara, aqui eu estava no eu inferior, aqui eu estava no eu superior. E com esta consciência, avisando antes, assim, olha, você vai entrar em contato com o seu eu inferior, faz parte desse trabalho. Então, isso ajuda que a gente não tenha esses colapsos e a gente prepare o paciente, a pessoa que está fazendo o caminho do Pathwork para isso. Então, é muito cuidadoso, assim, o que é muito interessante no Pathwork é que, por mais que a gente fale de coisas de uma forma muito direta, muito pontual, é com muito cuidado, com muita amorosidade. Então, você pode sim, no caso, o médico, às vezes tem que dar uma má notícia para o paciente, né? Falar assim, olha, infelizmente, seu prognóstico não é bom. Mas como fazer isso, preparando o paciente, sabendo que ele talvez entre numa defesa, que ele vai encarar uma negatividade dele muito profunda, é essa sensibilidade e ferramentas mesmo para fazer isso que a gente trabalha aqui no PET. Tudo bem? Ô, Heitor, só uma pergunta de Opa, curiosidade. claro. Nos grupos que você conduz ou que você já participou, tem a presença de médicos? Ah, já eu tive pacientes médicos por muito tempo. Atualmente o grupo tem mais terapeutas, mas eu já. Uhum. Não, eu tenho alguns pacientes médicos. Ok, obrigada. Por que a pergunta? Porque eu acho que ainda é uma categoria que está no eu inferior a Ah, muitos deles. Mas aí é, do lado do tipo da. Não, porque tipo assim, se achando deuses, eles se orgulham de falar que eles são deuses, né? Que são os braços de deuses. Então, infelizmente, acho que isso é uma coisa muito forte ainda, né? Por isso que eu é. perguntei se tem muitos que já estão se abrindo para olhar para si, né? Na verdade. Olha, no PETA que a gente toma muito cuidado com generalizações, porque com certeza tem muitos médicos já interessados em fazer terapia, ainda mais depois da pandemia, então mudou muito. E também tem pessoas que se acham deuses em empresários, em artistas, em todos, em Sim, terapeutas, claro, claro. E em em todos os segmentos. É que todos o os médico é segmentos. tão sensível, né? Mas Então assim, a gente tem que olhar o indivíduo. Sempre vai trazer o indivíduo. E vem indivíduos de diferentes origens. Você pode falar, um terapeuta que já está mais preparado. Não necessariamente. Porque a pessoa às vezes vem com uma entrega, com uma abertura tão grande que com aproveita certeza. aquilo. Então não tem regra.
é bem assim, vamos olhar o indivíduo que vem. E cada um nesse mundo é um indivíduo com eu Beleza. superior, com eu inferior e com máscara. Então, eu vou fechar essa aula com essa frase que assim, ó, esse conhecimento, fica a dica, né? Esse conhecimento é importante para os seus psicólogos, médicos de todos os tipos, bem como para todos os professores, pais, etc. Ele pode ser de grande ajuda. Aqui ele lembra dos pais, por exemplo, eu tenho 2 filhos, é transformador poder educar meus filhos eu fazendo perto, não é para que eles façam. Eu trabalhando o meu eu inferior, nossa, aqui eu fui no meu eu inferior direto com meu filho, eu preciso dar um jeito nisso. Então, assim, dessa vez acertei, estou vibrando, fui eu superior total, acertei na mosca. Então, parece que a sua fala veio justamente para fechar com essa, que assim, é para todo mundo, mães, pais, tios, sobrinhos, profissionais e assim por diante. Ok? Mais alguma dúvida? Não, Se acho não que há, não. Eu não. queria agradecer aí Não, eu vou fazendo um pela possibilidade. fechamento. Você Eu vai sempre fazer um faço, fechamento? eu faço sempre um fechamento e já vou anunciar a aula da semana que vem, Ah, ok. tá bom? Tá bom. Então, eu vou convidar todos, eu vou fechar novamente o áudio de todo mundo. E aí, eu vou convidar vocês novamente a fecharem seus olhos, colocarem os pés no chão, se lembrarem do início dessa aula, da energia da egrégora do Patchwork. E vai sentindo no seu coração que você passou aqui esse período dessa aula. Quem está vendo gravado, vai sentindo também no coração o efeito dessa aula sobre você, sobre o seu corpo físico, emocional, mental e espiritual. E vai deixando que essas últimas palavras do guia nessa palestra façam parte dessa bênção final. E com isso, meus amigos, eu os deixo com as bênçãos do Senhor. Vão em paz. Pensem que Deus está presente dentro de vocês e tentem encontrá-lo. Não deixem que as nuvens dos poderes das trevas destruam a sua visão da verdade e o senso de verdade que com muita frequência toca o seu coração. Estejam em Deus. Respirando tranquilamente. Se quiser, pode fazer alguma anotação do seu principal aprendizado nessa aula. Finalizamos assim a aula de hoje. Muito bem. Semana que vem falaremos sobre como lidar com os nossos instintos usando o Pathwork. Então, eu agradeço muito a quem está aqui. Eu vou encerrar a gravação aqui, só um minutinho. Agradeço também para quem viu gravado. Pode colocar comentários, dúvidas, entrar em contato se precisar de mais informação. Deixa eu interromper. E eu finalizo assim a gravação.